Quais são as habilidades necessárias para enriquecer, para ganhar dinheiro com o digital? Você já parou para pensar? E não, eu não estou falando sobre você estudar, sobre você correr atrás, trabalhar duro e essas coisas que você está cansado de ouvir. Nesse vídeo eu vou te falar quais foram as 4 habilidades que eu apliquei na minha vida e que me fizeram enriquecer através do digital. Primeira habilidade, aprenda a calcular riscos. Segunda habilidade, aprenda a tomar decisões rápidas. Terceira habilidade, aprenda a trabalhar sob pressão. E a quarta habilidade, seja inconformado. Agora eu vou te explicar um pouco mais sobre cada uma dessas habilidades. Primeira coisa que você precisa compreender, existe um padrão para você obter sucesso e enriquecer no digital. Se você for ouvir mentores, profissionais de marketing, pessoas que te ensinam a enriquecer e construir negócios, você perceberá que existem padrões, existem modelos a ser seguidos. Então tudo que eu estou falando aqui para você, eu vi em alguém e apliquei na minha vida. Primeira coisa, quando nós falamos sobre aprender a calcular os riscos, é uma habilidade que ela vai te colocar muito na frente do seu concorrente. Porque quando falamos em calcular riscos, é sobre você trabalhar de uma forma mais inteligente. As pessoas muitas vezes elas têm medo, só que o medo ele surge da inconsciência, da falta do saber do que aquilo pode me gerar ou do conhecimento do que aquilo pode me gerar. Eu tenho medo porque pode dar errado ou eu tenho medo porque eu tenho certeza que vai dar errado. Então quando a gente fala sobre aprender a calcular riscos, eu costumo dizer que isso aqui é um plano de contingência. Tudo que eu fiz na minha vida, seja na empresa, nos meus projetos, lá no @vendedoráguia, que é meu principal projeto online em número de seguidores, todas as estratégias, os lançamentos, perpétuo, ofertas, tudo isso eu sempre pensava, o que isso pode dar errado? Qual é o pior cenário que pode acontecer? E se esse cenário se tornar uma realidade, quais são as atitudes que eu posso tomar? Então eu sempre fui muito, falando português, muito precavido, né, muito prevenido. Eu sempre olhei para as situações, para os desafios e eu pensava, o que pode dar errado? E se der errado, o que eu faço? Então você aprender a calcular os riscos não é você tomar decisões idiotas, tomar decisões inconsequentes, pelo contrário. Quando você desenvolver essa habilidade, você então aprenderá a tomar uma decisão, calcular os riscos e continuar seguindo. Essa habilidade é fundamental para você crescer no digital, principalmente que é um mercado que exige ações, exige você assumir riscos. A segunda habilidade ela complementa a primeira, que é aprenda a tomar decisões rápidas. O mercado digital ele é um mercado extremamente volátil. O que funciona hoje, daqui a um ano já não funciona ou perdeu o efeito, perdeu aquele poder de eficácia para determinado resultado. Então, quando a gente fala sobre você agir rápido, eu acredito verdadeiramente que o sucesso, que o seu sucesso, ele se consiste em uma coisa: diminuir o tempo da ideia e da execução. Quanto mais você diminuir esse tempo, mais rápido você age, mais rápido você acerta ou mais rápido você erra. Só que aprendendo a calcular os riscos, primeira habilidade, os seus erros se tornam menos importantes. Ou quem sabe, menos prejudiciais, porque eu verdadeiramente acredito que um erro ele é muito importante. Ele te dá aprendizado, ele te dá bagagem para que então você desenvolva sabedoria, aprenda novos caminhos a seguir e a caminhos que você não deve seguir. Então toma decisão rápida. Cara, se der certo você vai escalar, você vai continuar, você vai tracionar aquilo ali que você está fazendo. Se der errado você aprendeu, meu irmão. Só que age. As pessoas que não têm resultado no digital, eu chamo dos colecionadores de curso. É aquela pessoa que ela estuda vários cursos de várias pessoas, sabe tudo na parte teórica, mas quando você fala, ei bicho, por que você não tem resultado? Ah, pois é, né? Por quê? Porque não aplica. A pessoa que não tem resultado no digital é porque ela não aplica. E então chegamos na nossa terceira habilidade, que é, para mim, a habilidade que eu mais gosto. Trabalhe sob pressão. O que é trabalhar sob pressão? É você entender que o mundo digital, ele possui uma dinâmica diferente do mundo normal, do mundo tradicional. Aqui tudo é mais rápido. Lançamento, perpétuo, oferta, acerta, erra, lança de novo, vai para cima, ajusta a oferta, ajusta a copy, surge nova estratégia. E é aquela loucura. Então trabalhar sob pressão é você realmente acordar com a faca no meio dos dentes e falar, meu irmão, hoje eu vou pra cima. Porque a maioria das pessoas que travam nesse mercado são pessoas acomodadas. É aquele cara que se acomoda com pouquinho. É pouquinho, essa é a palavra, é pouquinho. O cara tem um mercado digital, ele tem uma ferramenta tão poderosa que pode fazer ele ganhar 10 vezes mais do que ele ganha hoje, mas ele se acomoda ganhando a mesma coisa que ele ganhava na CLT. E por quê? Porque ele não se coloca em ambiente de pressão, ele não assume responsabilidade.
personalidade. A minha personalidade, por natureza, as minhas inclinações naturais são justamente inclinações de se acomodar, de ficar estagnado, de ficar no mesmo lugar, de ficar confortável. Existe uma resistência para que eu não haja porque agir me incomoda, tira a minha paz de espírito. Então olha que interessante. Mesmo eu que tenho uma inclinação natural a ser acomodado, eu compreendo como eu funciono, e a gente vai lá para o autoconhecimento, para que então eu consiga criar um mecanismo, criar um ambiente propício para que eu esteja sempre sob pressão. Como? Assumindo responsabilidade, assumindo projetos, tomando decisões rápidas, calculando os riscos. Então você percebe que uma habilidade, ela acaba complementando a outra? Porque se primeiro, você começa a calcular os riscos do que aquilo pode te gerar. Segundo, você começa a agir rápido. Eu calculo e eu ajo rápido. E terceiro, eu trabalho sob pressão. Eu me coloco em ambientes com pessoas, com sócios, colaboradores, gerentes, pessoas que me fazem o quê? Ir pra cima, que é uma mola. Porque assim, as pessoas que você tem no teu entorno hoje funcionam de duas formas. Ou elas são uma mola, te fazem ir pra cima como trampolim, ou são uma marra. Bota 2 pesos, um em cada perna de 50 quilos e tenta andar pra ver se você consegue. Você não sai do lugar. Por quê? Tá com peso. Você tá preso nas pessoas e no ambiente que você está inserido. E a nossa quarta dica, que pra mim fecha com chave de ouro, é: seja inconformado. Ser inconformado é trazer aquele aspecto do questionador. E talvez essa seja a habilidade que você vai levar pro resto da sua vida. De você parar de aceitar aquilo que todo mundo impõe e começar a questionar. Então o que é ser inconformado? É a taxa de conversão de um lançamento no mercado digital é de 1% da lista. Por quê? Quem disse? Quando que essa taxa foi criada? Baseado no que essa taxa foi criada? As pessoas, elas têm a mania de falar assim: qual que é a média? É 7. Então tá bom, então eu vou tirar 7. Exemplo superficial de escola. Qual que é a taxa do mercado? 1%. Então 1% para mim tá bom. Ah, qual que é a taxa ideal de CTR de anúncio? 1%. Então 1% tá bom. Ah, qual que é o ROI ideal? ROI de 2. Então 2 tá bom. As pessoas, elas querem a média e elas... Lembra do ambiente? Ela gruda naquilo e ela fica presa naquilo ali. E se conforma. Então essa habilidade de ser inconformado é de você ser um eterno questionador. Por quê? Por quê? Por quê? Por que que é 1%? Por que que não pode ser 5%? Por que que não pode ser 10%? E atrás do porquê vem o quê? O plano. Por que que é 1%? Ah, porque 1 mais 1 é 2 e as pessoas fazem dessa forma. Beleza. Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso trazer uma nova perspectiva? Como que eu posso usar a imaginação? Como que a gente toma a decisão? 2 formas. Primeiro, baseado no nosso passado. Então são através das nossas memórias. Então como que eu faço um lançamento? Eu posso consultar a minha memória e baseado na minha memória, eu tenho o meu passado, está memorizado aqui, e eu posso falar para você como eu faço um lançamento baseado na minha experiência passada. E qual é a segunda forma de tomar uma decisão? E se? É através do quê? Da imaginação, da criatividade. E se eu fizesse essa estratégia e se eu tivesse uma conversão de 5%? Qual seria o resultado? E se eu inventar tal coisa? E se eu fizer de tal forma? Esse e se são palavras poderosas. Sempre que eu tô com a minha equipe e a gente quer encontrar uma solução, pô, Marcão, a gente precisa aumentar, a gente precisa de 5 milhões aqui para fazer investimento. Beleza, cara. Quem que você acha que consegue esse investimento? Ah, o Flávio Augusto, né? O Érico Rocha. Como que a gente se conecta com ele? Quem é a pessoa que você conhece? Quando você começa a trazer esse e se, e quem é? Quando você traz esses questionamentos, essa parte mais sutil de uma decisão, você começa a sair do quê? Do óbvio. Nossa, precisa de 5 milhões para um projeto. Ah, não tem como, é impossível. Quem disse que é impossível? E se eu fizer tal coisa? E se eu ligar para tal pessoa? E se eu for para tal evento? E se eu me conectar com alguém? E aí começa a surgir o quê? Um mar de possibilidades. E é onde a criatividade, a imaginação, ela surge no mundo do e se. E não no mundo do passado. É óbvio que consultar o passado, a memória é fundamental. Isso te traz os aprendizados. Mas isso também te traz o quê? Velhos padrões. Você que toma a decisão só baseado no seu passado, você só está repetindo o padrão. Você não está criando, você não está imaginando, você não está usando a criatividade para pensar, para encontrar novos caminhos e novas soluções. Então tudo isso que eu te falei agora é para completar a nossa linha de raciocínio do seja inconformado. Inconformado com a forma que fazem, inconformado com o mesmo jeitinho de todo mundo, inconformado com o padrão de 3 aulas ao vivo, da semana gratuita para ganhar dinheiro. Seja inconformado. Se questione, então você começará o que? A
ter uma mente mais sutil, mais aberta para o novo, e obviamente você consegue ganhar mais dinheiro e enriquecer, porque você começa a fazer coisas diferentes do que todo mundo faz. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você gostou, você vai deixar o seu like aqui, ó. Tô direto do hotel, parei pra gravar pra você, meu amigo. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e vai me seguir no Instagram também, @marcospaulo.cc. Eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas e conversando com você pelo meu Instagram. Te vejo no próximo vídeo.